Bom dia, boa tarde, boa noite para todas as pessoas que vão ver esse vídeo. Bom, eu não sei se eu tenho que me apresentar, mas como eu acho que vocês já devem ter percebido, eu fico enrolando aqui pra aparecer as pessoas, então eu só vou ficar falando mesmo. Meu nome é Nicolas Catalani Zamboni Kikebush, na capoeira sou apelidado de grilo falante. E acabou a coisa... E deixa eu ver, pronto. Vou continuar enrolando aqui até alguém aparecer. E quando você... E bom... já vou pensar aqui o que... Ah, sim, pronto, lembrei. Bom, hoje a gente vai continuar falando sobre a música Africaê. E eu creio que, como só falta a última parte, que vão ter apenas 8 estrofes, sendo 4 do coro e 4 da pessoa que está cantando, né? E sendo que 2 dessas 4 são iguais, né? E as outras 2 são iguais também, então teríamos só 2 estrofes diferentes a mais para acrescentar alguma coisa, né? E, bom, como eu já disse, essa música é uma música extremamente interessante pelas coisas que ela vai falando. No final do vídeo, né, eu já dei a minha interpretação do que a música diz, mas no final do vídeo eu vou repetir, né? E, bom, bom, se aparecer um olhinho, acho que isso quer dizer que alguém começou a visualizar. Bom, pra essa pessoa que começou a visualizar, possivelmente, porque eu imagino que seja, né? Eu tava enrolando até agora, né? E vou continuar enrolando até você disser que tá bom, ou até qualquer outra pessoa falar que tá bom e com que eu posso começar. Bom, no caso, essa música, como eu disse, né, vai ter apenas agora 2 estrofes que vai estar acrescentando, que vai acrescentar alguma coisa. Depois que a gente conversar sobre o que essas 2 estrofes estão dizendo, né, quais são as coisas especiais dessas 2 estrofes, né, aí eu coloco a música inteira aqui pra tocar e eu dou a minha interpretação, vocês dão a de vocês, ou pelo menos só concordem comigo que tá tudo certo, ou discordem, se discordar coloque a razão, mas o importante é colocar alguma coisa. E bom, pra continuar minha enrolação, eu acho que essa palavra serve, eu lembro que na semana passada eu falei que eu tinha ouvido uma história, que eu não faço a mínima ideia de quando foi que eu ouvi essa história, que é um conto africano. Ah, posso começar? Ótimo, tá bom. Então vou pular a parte da história e durante a semana, se alguém quiser, só pedir que eu escreva a história em algum canto que eu descubra onde é que dá pra escrever. É o seguinte. Bom, vou colocar aqui a música. Não, ele não repete. Bom, a primeira coisa que ele fala, e que claramente vai ser o importante pra gente, é povo de Angola. O que é o povo de Angola? Eu creio que você sabe o que é o povo de Angola. Mas se, por alguma razão, você não souber o que é o povo de Angola vai ser as pessoas que estão no país Angola. E o que é que esse país tem de tão especial? Primeiro, eu creio, pelo menos, que há uma boa razão para muitas pessoas, quando pensarem na África, pensarem em Angola. Tem gente que, na verdade, até pensa que Angola é o continente africano inteiro, né? Mas não, Angola é só um dos, se eu não me engano, 55 países que tem no continente africano. E o território de Angola, como eu imagino que você já deve esperar, é um país cheio de etnias. Uma delas, como eu já disse, só para citar, é a etnia Cabinda.
Se você não sabe o que é etnia cabinda, então você não viu os vídeos anteriores, ou pelo menos não viu o vídeo que eu falei qual era a etnia cabinda. Então se você não lembra o que é etnia cabinda, então nesse caso fique pra você descobrir pra você relembrar o que é a etnia cabinda. A etnia cabinda é uma etnia de que tá dividida em 7 tribos, e está localizada na província de Cabinda, no país Angola, e no caso fala o idioma Ibinda. E, bom, essa é apenas uma das etnias do país Angola. No caso, há várias outras. Por alguma razão, eu creio que tenha sido erro de digitação, porque eu não acho que seja possível. Mas então isso quer dizer que deve ser alguma coisa com 3, porque por alguma razão, quando eu pesquisei a primeira vez, eu escrevi um textinho bonitinho, né? Aí nesse texto está dizendo que tem 3.000 etnias. Só que eu acho que não devem ser tantas assim, né? Porque o Reino do Congo, eu falei pra vocês que tinham mais de 300 etnias, né? E apesar de 3.000 ser mais de 300, aí fica um tanto estranho, né? Então, enfim, eu acho que eu cometi um erro de digitação. Então, e eu não consegui encontrar onde eu havia procurado, e não consegui encontrar mais nenhum canto que dizia onde está a quantidade, mais ou menos quantas etnias tem, né? Mas então eu acho que deve ser alguma coisa com 3, tipo 30 etnias, né? Tô chutando, só uma suposição. Mas enfim, e Angola, no caso, eu não sei como é que é Angola hoje em dia, porque eu nunca morei na Angola. Morei em muitos lugares, mas sempre no Brasil. Em Angola eu nunca morei. Então eu não posso dizer como é Angola, né? Angola eu sei que se fala português e que tem uma província chamada Cabinda. Mas enfim, eu não sei como é Angola atualmente. Mas antigamente, que eu também não sei como era, mas pela pesquisa que eu fiz eu tenho uma ideia de como devia ser, né? Angola era um território que estava dividindo entre basicamente 2 reinos. Como a gente está falando de um território, houveram várias ocupações durante os anos, mas o principal ponto pra gente, pela data, né, do século em que os portugueses chegaram na Angola, que os angolanos foram trazidos para cá, haviam 2 reinos, o reino do Congo e o reino do Nidongo. É Nidongo? Nidongo. Pronto, o reino do Nidongo. No caso, os portugueses aportaram no reino do Nidongo, que fica mais ou menos no litoral, né? E o que é esse... Angola era dividida entre os 2 reinos, certo? Pronto. Na verdade, só para dizer, né, assim, e a nível de conhecimento, né, tem uma mulher com um nome muito estranho que eu vou ler aqui pra vocês porque eu não sei ele decor. Nigola Njinga Mibande. No caso, Nigola, pelo menos eu acho que o nome dela se fala assim, porque eu não falo a língua em que esse nome tá, né? E eu acho que deve se falar Nigola, né? Seria o título pra rainha e pra rei. Que na verdade, inclusive, essa palavra que vai originar Angola. Porque provavelmente os portugueses deviam chamar a terra de Angola, porque não devia conseguir falar também. E aí, como foi chamando terra de Angola, acabou ficando Angola. Bom, o que acontece? Quando essa rainha nasceu, Senigola, né, vou chamar pelo nome, ou pelo menos o mais próximo que eu consigo falar do nome no momento, né? Quando essa Nigola nasceu, os portugueses já tinham começado a conquistar territórios de Angola, porque, ao contrário do que se deixa pensar pelo o que a escola diz, né, as escolas em geral dizem, os portugueses conquistaram sim São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Angola e qualquer outro país que fale português. A gente tem muito essa ideia de que os portugueses faziam no máximo umas feitorias lá para ficar fazendo acordo comercial, mas não, os portugueses conquistaram sim territórios na África. E um desses territórios foi Angola. No caso, o pai da Nijinga. Pronto, no caso, o pai da Nijinga morreu na luta contra os portugueses. E a Nijinga passou metade da vida dela toda lutando contra os portugueses, né? Assim, a história dessa rainha é bem interessante, eu vou contar porque eu acho ela bem interessante, o vídeo é meu, então eu conto o que eu quiser. O que acontece? Ela, depois que o pai morreu,
ele, o irmão dela, assumiu o trono. E esse irmão, né, tava sofrendo muita pressão popular porque ele não era exatamente um líder carismático. E ele, com medo de perder o trono pro filho da irmã, matou o garoto. E aí depois, a Njinga foi enviada por ele depois de muita pressão, porque ele não estava conseguindo solucionar o problema e era uma pessoa assim, estrategista, inteligente, carismática, tudo que você poderia imaginar como qualidade de uma líder, né? Ela foi enviar, ele, como é que se fala? Abdicou o trono em nome dela. Então ela ficou com uma Nigola Njinga Miband. E a Njinga, ela foi negociar com os portugueses, né? Porque, ao contrário do que a maior parte dos povos faz antes de conversar, eles guerreiam. Mas eu, particularmente, acho que conversar é sempre um jeito mais legal de tentar resolver as coisas, né? E foi o que a Njinga fez. Tá certo que a Angola já estava guerreando há muito tempo, mas enfim. Quer dizer, o Nidongo já estava guerreando há muito tempo, mas enfim. A Njinga começou tentando conversar com o governador lá de Luanda, que eu vou ver o nome agora porque eu não sei, porque é muito nome. Deixa eu ver, cadê o nome dele? João Correia de Souza. Pronto, o governador João Correia de Souza. Eles negociaram lá e fizeram os acordos e ficou acordado que os portugueses não iriam mais invadir terras do Nidongo, né? Que eles já tinham invadido terras como, por exemplo, Luanda. E ela, quando foi em Luanda pela primeira vez, né? Ela fala que, assim, foi impressionante, porque ela viu isso, negros, brancos e mestiços, né? Mas o que mais impactou ela foram os negros acorrentados pelas ruas de Luanda, né? Sendo vendidos, né? Isso é só para desmistificar a ideia de que os negros, eles se escravizavam e não tinham empatia com eles mesmos, né? Só para deixar bem claro, porque é algo que eu falo bastante, que quando você chama de negro, quando você chama de africano, você generaliza e você não dá a dimensão que realmente é, porque não eram africanos, não eram negros, eram yorubás, fon, banto, Nidongo, Cabinda, entre vários outros que eu não vou citar porque eu nem tenho tanta memória assim pra saber todas essas etnias, né? Mas enfim. E, bom, a Njinga, né, negociou lá com o governador de Luanda. E aí ficou acordado que os portugueses iam parar de invadir, só que eles não pararam de invadir, né? Em algum momento eles começaram a invadir de novo. Então ela passou até os 40 anos se guerreando lá com os portugueses, né? Liderando as batalhas. E aí ela ficou bem idosa, fizeram mais um acordo, e aí os portugueses cumpriram esse acordo porque estavam vendo que com ela não ia dar. E quando ela morreu, aos 80 anos, aí eles começaram a invadir o Nidongo e tomaram tudo, né? Bom, esse é um resumo bem resumido da história das Nigola Njinga Miband. Bom, no caso, Angola é extremamente importante para a capoeira, porque, no caso, eu ouvi essa história de algum mestre, mas eu não lembro que mestre foi um mestre que veio pra cá, né, convidado, mas eu não me lembro agora que mestre foi. Oi, Marisadeia, bom saber. No caso, eu não lembro que mestre foi, mas foi algum mestre que veio aqui convidado, que eu fiz aula com ele, enfim. E, deixa eu lembrar aqui o que eu ia... Ah, sim, lembrei, pronto. Esse mestre falou que um angolano, né, veio pra Salvador, fez umas aulas lá com pastinha, ou ficou com pastinha, agora eu não tô lembrando direito a história. Mas o importante é que esse angolano falou, quando viu a capoeira, que a capoeira parecia o Nigolo. Pelo menos eu acho que fala Nigolo, o que vale a tentativa, né? Então espero que esteja certo. E o Nigolo quer dizer a dança da zebra. O Nigolo é uma luta, ao meu entender muito raso, uma luta ritual praticada durante a Efundula, que é a festa da puberdade, né, que era meio que um ritual de passagem para os adolescentes, né, da etnia
Cunhama. E sim, a mesma etnia Cunhama que acho que o Mestre Boa Voz é que canta naquela música chamada de Angola. Na verdade, eu penso que é inclusive por isso que ele citou, dentre várias etnias, a etnia Cunhama, né? Bom, e essa luta Dança das Zebras foi feita baseada em como as zebras, como os machos zebras lutavam enquanto competiam com as fêmeas. Inclusive é por isso que é praticada no ritual de puberdade, né? Outra, só que é Angola, né? Talvez justamente por causa dessa semelhança da capoeira com Ngolo, identificada por esse angolano que eu não sei o nome. Talvez justamente por isso a gente saiba mais das lutas angolanas, né, a ver com a capoeira, né, a outra, que é a mais citada, que é de onde eu descobri que é de Angola, né, é a baçula, que é praticada tradicionalmente em Luanda pela etnia, deixa eu ver como é que era o nome, Muxuluanda, é tradicionalmente praticada por essa etnia, né, e o que é que acontece? Enquanto que o Ngolo, eu imagino pelo menos, porque eu não consegui encontrar nenhuma gravação assim do Ngolo. Se alguém encontrar, por favor, coloque aí nos comentários para eu ver depois, né? Mas eu imagino, já que é baseado na luta de zebras, né, que seja assim uma coisa mais de cabeçadas e pernadas, né? Mas a baçula é mais focada em quedas, né, em derrubar o oponente. E claro, tem outras, tem a camangula, que eu não sei de onde vem, se alguém souber também, agradeço se colocar aí, mas porque eu procurei não consegui descobrir de onde é que vinha a camangula, que é focada, que é tipo, nessas descrições que eu encontrei, né, é como se fosse um boxe africano, né, porque é focada em movimentos com as mãos, que capoeira também tem movimento com a mão, caso alguém vem daí que não se conheça, né. A capoeira tem sim golpes com as mãos. É só que esses golpes não têm um destaque tão grande quanto as pernadas, porque se você vê uma armada, né, é muito mais fácil de você notar que está sendo feita uma armada que, por exemplo, uma escala, que se você não conhece, você provavelmente não vai entender, mas a escala é um movimento com a mão, a armada é um movimento giratório da perna, mas enfim, o importante é só dizer que tem, né? Se você não conhece, escreve aí que depois eu penso em alguma maneira de mostrar pra você. Mas, bom, enfim. E eu creio que seja essa muito mais a importância do povo Angola, como ele colocou, né? Para nós capoeiristas e para o Brasil. Porque se tem toda essa influência de Angola, pode ter certeza que é porque veio muito escravo de Angola pra cá. Até porque, como eu disse, os portugueses conquistaram território em Angola, né? Então, com certeza, muitos escravos que vieram pra cá eram de Angola. Bom, vamos lá. Pro próximo que ele falou. Sou capoeira. Eu acho que não tem como ser mais claro dizer o que ele era, né? Então vamos voltar pra discussão, né? Isso aí é só pra aproveitar que nem aquele sou brasileiro. Voltar àquele nosso debate do vídeo anterior sobre a possível origem da capoeira, né? Bom, antes eu falei utilizando uma argumentação de lógica, né? Sobre por que a capoeira teria surgido aqui no Brasil, né? Não seria já não teria sido criada já pelos indígenas ou já pelos africanos, né? Lá na África. Teria sido criado em uma mistura de lutas indígenas com lutas africanas, né? Então agora vamos analisar por um outro lado, né? Além de uma análise, além de uma análise lógica, né? Quer dizer, se era praticado lá, iria ser facilmente identificado numa fazenda, já que as lutas eram proibidas por serem um perigo para os senhores de engenho, né? Como é que se fala? Seriam rapidamente... Eu não lembro agora qual é a palavra, mas é uma palavra que estava na minha cabeça e eu não lembro mais. Os negros todos seriam castigados, seria rapidamente oprimida, né? Então não daria exatamente certo. Mas, e por isso provavelmente teria sido criado dentro da senzala, dentro das plantações de cana-de-açúcar, dentro do engenho, né? Mas, vamos lá. Agora analisar por um outro lado. Vamos analisar pelo nome capoeira, por essa palavra linda que é capoeira. Se você for agora e pesquisar no Google de onde surgiu o nome capoeira, você vai ver
a principal justificativa é que veio de uma língua tupi-guarani, das palavras capoeira. Eu acho que deve falar assim. Que significa, e você vai ver que vai significar mato que se foi. O que seria essa capoeira? Esse mato que se foi. Quando você desmata a mata virgem, né? A mata original que está lá, as árvores, plantas e tudo, com o tempo vai nascer um novo mato, né? Vão nascer algumas plantas arbustivas, gramíneas, né? E esse mato que nasceu se chama capoeira. Ele geralmente dá em roças que foram abandonadas, né? Ou em clareiras. Ou, no caso, quando era desmatado um território lá de uma fazenda, e o canto que não estava sendo plantado, mas que foi desmatado para abrir espaço, né? Começam a nascer esses matos. Então vamos supor que os escravos, não vou dizer que são africanos, não vou dizer que são indígenas, mas vamos supor que os escravos praticassem uma luta fundida com as lutas que tinha, né? Característica, né? E que parecesse muito com a dança. O senhor de engenho que está lá e os outros trabalhadores livres, porque como a gente vai falar depois, né? Eu pretendo pelo menos falar depois, haviam sim trabalhadores livres dentro do engenho, não eram só escravos, iriam chamar de capoeira, da luta de capoeira. Marisa Déia, como não tem um ponto de interrogação, pra mim não ficou claro se é uma pergunta, mas o que acontece? Isso é uma coisa do surgimento da capoeira mesmo. Porque, como eu estou dizendo, o objetivo da capoeira, se foi surgido dessa maneira que eu estou pensando, e que eu penso que é a maneira mais lógica, porque a capoeira foi usada, inclusive, como luta pelas maltas do Rio de Janeiro. Besouro Mangangá derrubava a cavalaria inteira da polícia. Então você conclui que claramente é uma luta. Que é uma luta extremamente... Como é que se fala? Extremamente perigosa para quem há de temer dela. Então, o que vai acontecer com a capoeira? Ela, como foi proibida de 1890, se eu não me engano, até... Ah, ok. Então, que bom que eu já estou respondendo. Até o governo de Getúlio Vargas, aí eu já não faço a mínima ideia de qual data tenha sido, eu só sei que vai ter sido algo entre 1930 e 1945. Foi proibida durante toda essa época legalmente, porque antes já era reprimida pelos próprios portugueses, senhores de engenho e tudo, né? Por que ela era reprimida? Porque era perigosa, né? E então ela tinha que meio que ser disfarçada com uma dança. Então tinha a musicalidade que também é uma característica dos africanos, né? Essa questão da musicalidade, não sei se dos indígenas, porque eu não conheço, porque apesar de eu pesquisar, eu não tenho como saber tudo sobre os indígenas, né, gente? Isso é uma coisa meio óbvia. Assim como eu não sei tudo dos africanos, mas eu percebo que, se não em toda a África, pelo menos no Benin, né? Que eu tô fazendo um treinamento avançado de contos e um monte de outras coisas, né? E o cara que tá dando é do Benin, ele falou que no Benin, tradicionalmente, os contos são cantados. Então, assim, eu pelo menos imagino que os contos sejam com músicas. Bom, então, o que vai acontecer? Além de ter essa questão da musicalidade e tudo, porque agora acabei de me lembrar que o próprio Nigolo, pelo menos nas descrições que dá pra se encontrar na internet, ele é lutado ao som dos atabaques, né? Bom, o que vai acontecer? Essa questão da musicalidade vai servir meio que para disfarçar a ginga, que todo mundo olha e pensa que é um passo de dança, né? Vai servir para, além de disfarçar, ser algo assim mortal, né? Porque assim, quando capoeirista sabe que a pessoa gingando, você até sabe para onde é que é mais provável ela ir, o que é mais provável ela fazer, que é provável continuar o movimento, porque é um movimento contínuo. Mas você não sabe o que vai sair de lá. Você não sabe se vai sair uma ponteira, uma armada, uma meiola de compasso, um AU.
que é a estrelinha, você não sabe o que vai sair de lá. E mesmo que ela diga, eu vou fazer um martelo, por exemplo, você não sabe como é que vai ser esse martelo, se vai ser da perna da frente ou da perna de trás. Então assim, a ginga é uma coisa, assim, na minha opinião, perfeita, né? E além de tudo, disfarça como dança. Então as pessoas, quando olham a capoeira, até hoje, por isso eu digo que a capoeira é perfeita, encaram a capoeira como se fosse uma dança. Outras encaram como se fosse um jogo. Por que se encara como se fosse um jogo? Isso já que encara é gente que já praticou a capoeira, né? Porque a capoeira, além de ter como objetivo defesa pessoal, que eu penso que seria o objetivo original, é também uma coisa muito lúdica. Jogar capoeira é muito divertido, né? Então, em geral, é encarado como, por nós mesmos capoeiristas, como jogo, não como uma luta, porque não isso, por exemplo, se eu for numa roda agora, eu vou comprar ou vou agachar lá pra começar, né? Eu vou encarar como um jogo, vou encarar como uma brincadeira, porque pra mim é isso. Eu não vou encarar como uma luta porque eu não tô precisando me defender de alguma coisa ou atacar alguma coisa, entende? Tem capoeirista que vai na roda pra lutar mesmo, né? Mas eu, por exemplo, em geral, né, vejo como um jogo. Então por isso que é encarado como um jogo, mas também é uma luta. Porque se um capoeirista quiser, ele pode matar alguém utilizando a capoeira, né? Porque não é porque as maltas acabaram no século XX que hoje em dia seja ineficiente, né? Até porque o mestre Bimba, ele, quando modernizou a capoeira, vamos dizer assim, ele focou muito mais, deixou muito mais fácil para lutar, né? Bom, e o que acontece? Isso tudo vai ser por causa dessa origem da capoeira, como algo que precisava não ficar claro o que era. Então, os trabalhadores livres e senhores de engenho se referiam ao que os escravos praticassem, né? Fosse o que eles achassem um jogo ou uma luta, como jogo da capoeira, ou brincadeira da capoeira, ou dança da capoeira. E aí foi pegando o nome capoeira, né? Mas a outra explicação para ser capoeira, não é só essa. A outra explicação, que é o seguinte. Tem uma ave chamada, deixa eu ver o nome científico que eu achei muito bonito, Odontophorus capoeira, que é popularmente conhecida como uru ou capoeira, porque ela ficava na capoeira comendo eu não sei qual é o alimento dela, mas deve ser tipo sementes, né, eu acho. Enfim, e aí por isso ela foi conhecida como capoeira. E meio que acho que é essa figura de linguagem, metonímia, já que a Marisa Deia tá vendo, se eu tiver errado, por favor, me corrija, mas eu creio que seja a metonímia. As cestas que eram feitas de bambus, que costumavam carregar essa ave, passaram a se chamar capoeira. Porque cesta da capoeira chama logo de capoeira, né? E os escravos que carregavam essas cestas com essas aves e que passaram a se chamar capoeira, podiam carregar outras aves e não o uru, né? Não a capoeira, né? Passaram a ser também, creio que metonímia continua sendo seja a figura de linguagem correta ainda, né? Passaram a se chamar capoeiras. Essa seria uma outra origem. Então os escravos que estão na cidade estariam lá praticariam a capoeira e por isso seria conhecido como capoeira. É metonímia? Ah, ótimo que acertei. E por fim, os escravos que trabalhavam nas minas, né? Quer dizer, houve até, eu não lembro agora que data, mas houve até uma fábrica no Brasil que tinha os escravos, né? Mas como foi muito posterior, até porque a indústria, né, só vai surgir no século XIX e a capoeira é algo bem mais antigo. Na verdade, o primeiro capoeirista preso por praticar capoeira, que é o primeiro registro que se tem da capoeira, foi um escravo chamado Adão, e foi no ano de 1700 e deixa eu verificar, 1789. Então, como a industrialização foi no século XIX, 1800, né, não teria como ter sido esses escravos, mas poderiam ser escravos que trabalhavam nas minas, o que se primeiramente pensa, já porque as minas começou-se a
o ciclo da mineração começou no Brasil mais ou menos em 1763, né? Então você pensa, é possível, né? Quer dizer, é uma margem... É 1763 ou 1663? 1693, desculpa. Então, quer dizer, a gente tem uma margem de mais de 50 anos, né? Então seria possível terem sido os escravos das minas, né? Se pensa. Eu particularmente penso que não seriam os escravos das minas, porque na cultura popular, né? E a cultura popular é algo muito forte que geralmente está correto, às vezes não, mas geralmente está correto, né? A capoeira teria que ter surgido ou na cidade ou na fazenda, né? Então eu não penso que teria surgido na mina, primeiramente por causa disso. E segundo, por uma outra questão que também é lógica, né? Quer dizer, se a capoeira surgiu nas minas, os escravos fugiram das minas e foram para, sei lá, um quilombo, né? Eles... o que acontece? Não se perceberia inicialmente que aquilo era capoeira, né? E o que acontece? Esse documento foi um documento... O primeiro registro, mas não quer dizer que tem um registro anterior. Até porque os escravos... O nosso querido presidente Rui Barbosa fez o favor de queimar todos os arquivos que ele tinha sobre a escravidão para dizer que a escravidão nunca aconteceu, né? Essa é uma razão para ser muito difícil estudar a escravidão no Brasil. Porque o bendito do Rui Barbosa foi queimar tudo, né? Então o que acontece? Esse é o primeiro registro, mas não quer dizer que tem anterior, e tem o período de tempo para se descobrir que aquilo era capoeira. Então eu creio que por essa margem de tempo, que apesar de ser uma margem boa, não seria uma margem suficiente para se concluir isso. E além do mais, tem uma terceira razão. A capoeira foi mais forte em 3 cidades: Recife, Salvador e Rio de Janeiro. 3 cidades portuárias, né? 3 capitais de 3 estados diferentes: Bahia, Rio de Janeiro e Pernambuco. As minas estavam todas concentradas nas Minas Gerais. Não é que não é possível parar nessas 3 cidades e de lá ser difundidas, né? Mas por uma questão lógica eu pensei o seguinte: se surgiu numa fazenda, esses escravos fugiram para o quilombo, e aí esses escravos, quando o quilombo foi destruído, foram trazidos de volta, e além do mais, esses escravos eram negociados, né, constantemente, e foram se espalhando assim pela região nordeste, né? E além do mais, vamos supor que enquanto eles estavam desenvolvendo a capoeira, o senhor de engenho tenha carregado alguns escravos porque precisou se mudar para a cidade, né? Aí foi pra, sei lá, Bahia, né? E aí esse escravo começou a ensinar para os escravos de Salvador a capoeira, e aí foi se espalhando. No caso, ficou concentrado em Recife, Bahia, Salvador, justamente porque tá no engenho. Porque a migração para a capital ocorreria mais cedo ou mais tarde. E no caso, os escravos que estavam praticando a capoeira foram para essas cidades, para as capitais, acompanhando senhores, né? Porque tinha os escravos que acompanhavam senhores. E para o Rio de Janeiro aconteceu que Rio de Janeiro era a capital do Brasil, então todo mundo queria ir para o Rio de Janeiro. Bom, eu penso que seja esses 3 argumentos que esses 3 argumentos me fazem concluir isso. E que pode estar errado, quer saber? Pode ter sido que os marcianos decidiram fazer uma visita aqui na Terra, no Brasil. Um deles foi confundido, eles estavam usando assim um disfarce de escravos, né? Que eles olharam, tinha muito negro, então devia ser isso o comum. Aí um deles foi capturado, ensinou capoeira, que era uma luta lá de Marte. Eles fugiram pro quilombo e tá tudo certo, o alienígena voltou, né? Pode ter sido isso, quem é que vai dizer que não? Não tem nada que prove que não foi, pra deixar bem claro. Mas, eu pelo menos acho um tanto improvável. Mas, se você acredita nisso, coloca aí que tá valendo, porque não tem como dizer que não foi, né? Porque, como eu disse, o primeiro registro da capoeira é de uma pessoa de um escravo que foi preso em 1793. Então, assim, a gente não tem nenhuma ideia. E não tem nem como saber quando foi, onde foi que foi criada a capoeira. Porque, como eu disse, a gente só vai saber onde, quando, como, por quem que a capoeira surgiu quando a gente inventar a máquina do tempo. Então, até lá fica um mistério, né? E a gente só pode deduzir. Bom,
Agora que eu terminei de falar, né, sobre todas as palavras especiais da música, vamos colocar a música desde o início, ouvir, eu vou dar minha interpretação e aí vocês vão ouvir aí a música, vão dar sua interpretação, ok? Vou colocar aqui de novo no início, acho que mais ou menos aqui. Pronto. Vou responder assim que a música terminar. Pronto, vamos pensando aí na música enquanto eu respondo a pergunta da Marisa Deia, né? O que acontece? Como eu disse, tudo é possível, pode até ter sido os marcianos que trouxeram para o Brasil, né? Mas, pela minha lógica, pelo menos, pode ser que esteja errada, porque essas são apenas hipóteses podem estar erradas, não importam quão lógicas sejam. O que acontece? Poderia ser tanto uma luta já indígena quanto uma luta já africana. Porém, o que é que eu penso? Se fosse uma luta africana, os portugueses que estavam lá na África, muito antes de chegarem no Brasil, muito antes de começarem a colonizar e muito antes de começarem a trazer escravos para cá, já estudavam os africanos, já analisavam os africanos. E, pelo menos penso eu, que se a capoeira fosse uma luta já de origem lá da África, os portugueses teriam percebido que eram praticadas determinadas lutas, percebido para padrões, né? E quando chegassem aqui, perceberiam que os africanos faziam uma luta, se não igual, pelo menos semelhante. Então o que acontece? Era como uma luta, era muito perigosa para os senhores de engenho, né, e coisa e tal. Se os escravos praticassem a luta, uma luta deles, tipo engolo, a baçula, né, para se preparar para uma revolta de escravos e sair fugindo da fazenda, eu pelo menos penso que rapidamente um capitão do mato, que às vezes era escravo, né, da África, essa é uma outra coisa que pelo menos para mim reforça meu pensamento, teria percebido já isso e teria já punido todo mundo, reprimido tudo, oprimido tudo e não teria dado certo, entende? Eu pelo menos penso assim, e eu creio que vale para os indígenas, mas não quer dizer que esteja correto, porque como eu disse, qualquer
pode ter vindo de qualquer canto, qualquer um pode ter criado, a qualquer momento do tempo pode ter sido criado, né? Então, não tem exatamente como dizer, mas eu penso, pelo menos por essa questão lógica, que ela já não existiria na África, entende? Mas sim teria sido essa fusão de várias lutas africanas com lutas indígenas, com lutas europeias, com lutas asiáticas ao passar do tempo, né? Pelo menos isso que eu penso. Bom, agora, interpretando a música como um todo, já que eu já interpretei parte por parte, então vamos começar, né? Bom, essa música, pelo início, fica bem claro que está sendo cantada por um negro da etnia Banto. Porque ele fala, primeiramente, sou um negro Banto de todo canto. Depois, ele fala, sou negro Banto de todo canto. Esqueci, pera aí que tem a letra aqui no computador pra eu ler. Ah, sim, pronto. Bom, ele fala negro Malê, povo GG. O que pode ser concluído? Pode ser concluído... Pera aí, deixa eu... Pronto, reorganiza os pensamentos, pronto. A gente já sabe que ele é um negro Banto. A gente pode pensar que ele sabe ler e escrever em árabe, porque ele fala negro Malê, mas que pode não ter nada a ver, mas é minha interpretação, né? Vamos pensar que todas as coisas que ele fala estão relacionadas com a pessoa dele. Povo GG. Poderia ser que ele fosse um Banto, mas descendente de GG, do povo GG, né? E por isso ele coloca povo GG, porque ele está falando que eu sou Banto, mas eu também sou GG. Depois ele vai falar o que? Deixa eu ver aqui. Pronto. Ye Obaluaê, Ye povo Mucugê. Bom, o povo Mucugê vamos deixar para depois. O Obaluaê, como eu já disse, é um orixá. Portanto, ele, além de ser um Banto, com ascendência Jeje, que lê e escreve em árabe, ele profetiza a crença iorubá. E os Jejes, por acaso, eram um povo que foi conquistado pelos iorubás. Inclusive, na mitologia iorubá, quem teria conquistado teria sido Obaluaê, conquistou o reino de Daomé, né? Bom, depois, o que ele fala aqui, deixa eu ver. Pronto, sou negro mina, povo cabinda, sou cantador, tenho valor. Bom, fica bem claro que ele é um negro mina, né? Então, ele tem conhecimento de metalurgia. Ele mais especificamente, não apenas um Banto, mas um cabinda, porque os cabindas, eles foram conquistados pelos Bantos. Então, ele é um negro cabinda do reino do Congo, que profetiza a religião Yorubá, descendente dos Jejes, né? Malê e Emina também. Deixa eu ver o que mais que ele fala. Pronto. Eu sou Nagô e Moriô. E isso reforça na minha concepção o pensamento de que ele seria descendente dos Jejes, porque ele fala Yorubá, porque ele é um negro Nagô. Então, já que ele fala Yorubá, isso quer dizer que provavelmente talvez a mãe saberia ler e escrever em árabe e falar em Yorubá e teria ensinado para ele a ler e escrever em árabe e falar Yorubá. Bom, deixa eu ver o que mais que ele fala aqui. Pronto, aí ele fala povo de Angola, porque é o povo dele. Ele é um angolano porque ele é de Cabinda, né? Deixa eu ver o que mais que ele fala. Ah, pronto, já sei, pronto. E aí agora a gente parte para Mucugê, para eu sou guerreiro, sou brasileiro, e o mandingueiro me abençoou, e depois sou capoeira. Bom, o que acontece? Esse escravo que tem toda essa ascendência que a gente conversou, né, e que é todas essas coisas que eu acabei de falar, ele foi capturado como escravo, trazido para o Brasil, para a mineração de diamante na Chapada da Diamantina, na região onde fica a cidade, do município de Mucugê do Paraguaçu. Só que ele fugiu, e lá, num quilombo de Mucugê, ele começou a se identificar como brasileiro, porque agora, além de tudo que ele já era, ele também era daquele quilombo, então ele era brasileiro,
E depois de tudo isso, né, o que é que está acontecendo agora que vai explicar o Eu Sou Guerreiro e a parte que fala do Eu Sou Guerreiro, né? Além do Eu Sou Brasileiro. E que vai explicar por que é que ele está cantando essa música. Estão tentando invadir o quilombo de Mucugê. E ele é um guerreiro que vai defender o seu quilombo junto com seus irmãos de Mucugê. E ele é um capoeirista. E ele, como está indo defender quilombo, foi abençoado por um mandingueiro de lá. Que só porque eu quero vou dizer que esse mandingueiro é da etnia mandinga. E por isso ele está cantando essa música para que o inimigo dele saiba quem ele é e saiba que não está enfrentando qualquer um. Essa é minha interpretação. Até alguém colocar alguma interpretação pra gente conversar, ou até alguém falar que já tá bom, ou até eu achar que já tá bom, né? Porque daqui a pouco eu vou ter que sair. Eu vou deixar o vídeo aí do jeito que tá passando e vou ficar pensando em alguma coisa na minha cabeça e é isso. Então, por favor, se já tá bom e se ninguém vai comentar, se alguém for comentar nada, já que é uma interpretação de música que pode demorar, escreva, espera um pouquinho que eu vou escrever aqui minha interpretação, né? Ou então, coloquem logo que já tá bom, tá? Então, por enquanto é só. Tá legal por hoje? Ok, então nesse caso, últimos segundos no qual eu dou para mudar de ideia. Tenha uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima tarde. E por hoje é só, pessoal.